pessoal, voltamos com mais um módulo, dessa vez nosso terceiro módulo, e nós vamos falar um pouquinho sobre a importância dos exames contrastados na radiologia. Até agora nós falamos sobre a origem, né? Falamos um pouquinho sobre a maneira que essas imagens são geradas, quando a imagem é opaca, quando ela é radiotransparente, e agora nós vamos falar em específico sobre a importância desses exames, né? Dentro aí da nossa área radiológica. Acompanhe comigo no slide, por favor. As imagens radiográficas têm limitações que impactam no estudo de alguns tecidos. As partes mais opacas, como ossos, aparecem de forma clara, enquanto rins, estômago, vasos sanguíneos e outros tecidos são de difícil visualização. Isso nós vimos agora há pouco falando, né, de estruturas que são radioopacas ou estruturas que são radiotransparentes. Então, o que acontece? Dentro do exame por imagem, é justamente esse princípio de radiopacidade e radiotransparência que vai dar para o profissional de saúde, que vai fazer a leitura do exame, vai diagnosticar no exame a presença ou não de uma patologia. Então, você pode pensar, poxa, mas eu tenho só imagem escura e imagem clara, eu não tenho algo mais colorido? Sim, em alguns exames que são mais complexos, né, como um PET-CT, por exemplo, nós temos colorações, pode ser, né, uma hemodinâmica, às vezes, né, nós temos aí vários tipos de imagens que podem ser geradas, mas o princípio básico de formação de uma imagem é a variação entre o branco e o preto, tá? E é justamente a variação entre esse branco e o preto que vai favorecer a visualização de uma estrutura, né, de uma patologia que não deveria estar ali. É importante entendermos que, se essa imagem ela não for bem realizada, não houver uma preocupação no enquadramento, na colimação, nível de energia, tempo de exposição, né, quantidade exata de contraste, é muito importante entender isso, dependendo do tipo de exame que se realiza, considerando também, né, a imobilização do paciente, né, se esse paciente se mexe, podem surgir nessa imagem artefatos. O que seria esse artefato? O artefato é uma estrutura que se desenvolve na imagem, tá? Especificamente na tomografia computadorizada, que não deveria estar ali. Então, o paciente se movimenta, às vezes um tecido se sobrepõe, né, sobre o outro, dando a impressão de que ali existe uma estrutura, né? Mas essa estrutura, ela não existe. Complexo, né? Difícil de... Então, vamos voltar um pouquinho. O paciente, ele se movimenta. Quando ele se movimenta, suponhamos que você está realizando ali uma tomografia de tórax. Você pede para que ele fique imóvel. Essa tomografia, ela vai possivelmente ser realizada aí em 10, 15 minutos de exame. Tá, uma tomografia total de abdômen, de tórax. Sim. Mas, de repente, né, esse paciente, ele respira e inspira com uma intensidade um pouco maior. Né? O que vai acontecer? A tomografia, ela realiza as imagens sobre cortes que são subsequentes. E se o paciente se movimenta, durante essa movimentação, ela realiza um corte, né, trazendo para aquela imagem uma estrutura contorcida. Essa estrutura contorcida, ela acaba sendo um artefato, né, o que pode levar, às vezes, o profissional que vai fazer a leitura do exame, fazer o diagnóstico da imagem, pode levar ele a ficar com uma certa dúvida sobre o que é. Então, é muito importante que o técnico, né, da área radiológica, enquanto ele está realizando o exame, ele esteja observando também se o paciente vai se movimentar ou não. Porque se o paciente se movimentar, ele pode parar o exame, ele pode começar de novo, né? Ou se ele observar que aquela movimentação não gerou um artefato, porque ele vai estar visualizando no monitor. Todas as imagens que são realizadas, o técnico em radiologia, ele está visualizando em tempo real. Então, se em algum momento, né, gerou um artefato, justamente naquela imagem que o médico precisa, esse exame ele vai ter que ser repetido, justamente, né, para não deixar dúvida nenhuma para que o profissional ele possa fazer o diagnóstico. Porque senão ele faz um diagnóstico errado. Né? E isso hoje em dia dá um grande problema, uma grande dor de cabeça, né, para os profissionais, né? Cabível processo, sem contar o transtorno que se gera com o paciente, né, de um falso positivo, dizendo para ele que ele tem uma patologia que até então não existe, ele vai descobrir isso depois, né, meses depois. Então isso é muito complicado, então é muito importante visualizar, né, ter essa noção durante a geração dessas imagens. Voltando aqui para o slide.
Isso ocorre porque as áreas do corpo preenchidas por fluidos possuem densidades semelhantes em toda a estrutura anatômica. As imagens radiográficas são formadas de acordo com a densidade. Os ossos são mais densos e, portanto, absorvem mais radiação e aparecem em tons claros. Já órgãos e partes moles absorvem menos radiação, aparecendo escuros em registros de exames não contrastados. Muito importante, né? Aqui nós estamos falando de estrutura que é radiotransparente. Terminamos aí, né, o último tópico falando de estruturas que são radiotransparentes. Uai, professor, mas tá, a rádio opaca, eu posso não precisar de um meio de contraste. Sim, mas há às vezes necessidade? Claro que há necessidade. E a rádio transparente? A rádio transparente, obviamente, ela precisa de um meio de contraste que sirva como um indicador, né? Então, vai ser necessário, sim, fazer uso de um meio de contraste, né, em estruturas que são radiotransparentes para evidenciar uma possível patologia. Tá? Então, essa é a importância, né, do uso desses elementos, do uso dos meios de contraste dentro da realização de exames por imagem. Esses elementos eles vão favorecer a visualização de estruturas que até então, sem o meio de contraste, poderiam passar desapercebidas, né? E se isso passa desapercebido, o que vai acontecer? O quadro clínico do paciente ele pode se agravar, né? Infelizmente, levando a óbito, tá? Hoje, né, a gente ouve muito falar do profissional da área radiológica atuando no diagnóstico, né, do novo coronavírus, do Covid-19. Por que isso acontece? Sabemos que o pulmão ele é acometido. Né, dentro de todo o processo, né, de infectologia, de ação do vírus no organismo, o que vai acontecer? Os pulmões se enchem de secreção. A secreção, ela possui, em sua maior base, água. Ela é mais viscosa e possui água, né, em sua maior parte. Vimos que os pulmões, em condição natural, eles precisam ser demonstrados de que maneira? Em cor escura, né? Em cor escura, porque ele é radiopaco. Então, quando se realiza uma tomografia computadorizada do pulmão do paciente acometido por Covid-19, se os pulmões não estão acometidos, eles precisam estar íntegros, né? Sem secreção, cor escura, radiopaco. Se esses pulmões eles estiverem acometidos, né, pelo vírus e há produção de secreção, a imagem ela vai mostrar justamente um pulmão com uma grande quantidade de fluido. E esse fluido ele aparece de que cor? De cor branca, de cor clara. Então, dentro de um exame realizado, né, de tórax, de pulmão, se o pulmão ele está acometido por secreções, seja numa pneumonia, né, seja no caso do Covid-19, que hoje está em grande repercussão, tá? Esse pulmão ele tem que aparecer em cor mais clara, ou pelo menos com porcentagens de cores de uma cor mais clara, que nesse caso é o branco. Então, a quantidade, né, a densidade, a intensidade de secreção no pulmão vai indicar ali a porcentagem de acometimento. Qual que é o problema disso? Quanto mais secreção tiver no pulmão, maior é a dificuldade de respirar. Daí a necessidade de fazer uso, né, dos respiradores artificiais que tanto se falou. Se o pulmão não é acometido, o indivíduo ele consegue, né, ventilar por conta própria. Do contrário, é necessário que ele tenha ali o auxílio de respiração mecânica, tá? Então, isso mostra pra gente a importância, né, dos exames por imagem, a importância de um exame contrastado dentro da área radiológica. É claro que nos exemplos que eu citei, não há necessidade de meio de contraste. Por quê? Porque o fluido ele vai aparecer de forma bem evidenciada na tomografia. Se fizer um raio-x vai aparecer? Vai. É muito efetivo? Não, porque o raio-x ele é mais simples e ele não é o indicado para esse tipo de exame. Por quê? É necessário que se tenha um exame um pouco mais detalhado. E exames por imagem mais detalhados são exames mais complexos. Então, nós deixamos ali o raio-x e partimos para quê? Partimos para a tomografia e a ressonância magnética. Nesse caso em específico, a ressonância magnética. Tá? Voltando no slide. Se não houvesse contraste, não seria possível examinar diversos órgãos e vasos sanguíneos, prejudicando um diagnóstico confiável. É o que falamos agora há pouco. É extremamente importante que essas estruturas elas sejam muito bem evidenciadas, que elas sejam muito bem demonstradas para o profissional de saúde. Porque o objetivo
do técnico de radiologia é produzir uma imagem com qualidade. Tá? Você não tem outra função, não há outro objetivo para um técnico de radiologia. Não se faz um curso de radiologia, né, em técnico de radiologia, pensando em dar um diagnóstico, pensando em receitar um paciente, clinicar um paciente. Não. Tá? Nós fazemos uma anamnese quando o paciente entra na nossa sala, né, procuramos deixá-lo o mais confortável possível para realizar uma imagem com qualidade. Aí, no caso, né, da necessidade do meio de contraste ou não, como nós falamos anteriormente, tá? Isso vai muito da instituição que se faz a contratação. Algumas instituições hoje, infelizmente, optam por contratar biomédicos, porque o biomédico, né, ele tem essa capacitação, então ele pode atuar dentro dessa área com os injetáveis. Tá, mas só existem meios de contraste injetáveis? Não, mas esse é um assunto um pouquinho mais para frente. É importante que fique bem claro para vocês que o uso, né, dos meios de contraste dentro da realização de exames por imagem favoreceu muito, né, os diagnósticos mais favoráveis, os diagnósticos mais certos dentro de uma situação, né, mais complexa ali com um determinado paciente, tá? O raio-x ele não deixa de ser utilizado, ele pode ser utilizado também com um meio de contraste, pode, legal, mas há necessidade de exames mais complexos, né, para que esses diagnósticos eles sejam muito mais precisos, sejam muito mais rápidos, e quanto mais rápido for o diagnóstico, quanto mais preciso for esse diagnóstico, né, melhor é a qualidade de vida do paciente, mais rápido pode vir o tratamento, fazendo, obviamente, né, com que o paciente ele passe por todo aquele processo de uma maneira mais tranquila. Né? Não é só na área radiológica, em todas as áreas, né, que envolvem a medicina, né, nós precisamos compreender que o diagnóstico precoce, ele é tudo. Tá? E nós fazemos parte desse diagnóstico precoce. Né? Tivemos a disciplina de radioterapia, onde vimos, né, quais são as áreas de aplicação da medicina nuclear. A medicina nuclear ela atua tanto no tratamento, né, do paciente, como a radioterapia, quanto no diagnóstico. E especificamente, né, nesse módulo, nós estamos falando de quê? Do diagnóstico de um determinado paciente. É muito importante ter essa noção. Tá? Então, a qualificação do profissional, a agilidade com que o profissional ele realiza o exame, né? Saber utilizar o meio de contraste no momento certo, na situação certa, é importante para trazer para o paciente, né, um diagnóstico muito favorável. Tá? O nosso objetivo ele é esse, ele sempre será esse e não será outro, que é a geração de imagem. Falo para vocês que, às vezes, durante a empolgação, né, na sala de raio-x ali com o paciente, a gente quer dar um diagnóstico, poxa, ó, você está com isso, eu vi algo assim. Isso não pode acontecer. Isso fica para o médico, responsável pelo paciente. E nós nos limitamos somente em realizar um exame de qualidade para que esse laudo médico ele seja muito bem favorável e o diagnóstico ele seja o mais preciso possível. Ok? Nós terminamos aqui esse nosso módulo. Espero que vocês tenham gostado e volto com vocês para o nosso quarto módulo. Obrigado.